Josué capítulo 2, versículo 1 está escrito: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Toda grande conquista começa com passos aparentemente pequenos, mas decisivos. O povo de Israel estava às portas da terra prometida. Moisés havia morrido. Josué então assume a liderança. E antes que qualquer milagre público aconteça, Deus começa a agir nos bastidores. Josué capítulo 2 nos mostra isso com muita clareza. Nós já ouvimos muitas pregações sobre a queda dos muros de Jericó. Certamente você já ouviu. Essa primeira batalha sobrenatural que Israel venceu. Mas antes da queda dos muros, antes das trombetas e da vitória visível, Deus já estava trabalhando no coração de pessoas improváveis, que seriam peças-chave para que Israel seguisse rumo à conquista. E uma dessas pessoas era Raabe, uma prostituta. Hoje o Espírito Santo me levou a falar sobre ela. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos começando mais um devocional Minuto com Deus. Algumas pessoas perguntam assim: o canal chama Minuto com Deus, então as mensagens deveriam ser de 1 minuto, né? Eu dei esse nome ao canal Minuto com Deus e no começo eu fazia mensagens de 5 minutos apenas. Mas com o tempo foi mudando a duração. Só que o nome permaneceu o mesmo. A ideia que eu tive foi assim: sabe quando você quer conversar com alguém e pergunta para essa pessoa: você pode me dar 1 minuto? E na maioria das vezes a gente sabe que aquela conversa não vai ser só de 1 minuto. Enfim, o nome ficou Minuto com Deus. Mas a duração das mensagens varia de acordo com a necessidade. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante para nós. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. É isso que faz o nosso canal crescer. É por isso que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E muita gente é alcançada pela palavra de Deus. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal, ativando as notificações, porque assim você passa a fazer parte dessa grande comunidade de fé que busca a Deus todos os dias. Irmãos, nós temos que entender que Jericó não era só mais uma cidade. Jericó era uma fortaleza estratégica, uma das cidades mais antigas e protegidas do mundo naquela época. Seus muros eram largos, havia portas reforçadas e a vigilância era constante. Jericó representava a primeira e mais forte barreira entre Israel e a promessa. Humanamente falando, era uma cidade praticamente impossível de ser conquistada. Josué, que agora estava liderando o povo, envia 2 espias de forma discreta. Diferente do que tinha acontecido lá no passado, lá em Números, lembra? Quando 12 espias foram enviados e o relatório deles trouxe medo ao povo, agora não há uma exposição pública e nem alarde. Josué aprende com os erros anteriores e age com discernimento, com estratégia e dependência de Deus. Esses 2 homens acabam entrando na casa de uma mulher improvável, chamada Raabe. Raabe era uma prostituta e morava ao lado do muro da cidade. Um detalhe que não é apenas geográfico, mas profundamente simbólico. Ela vivia entre o dentro e o fora, entre a cidade condenada e uma esperança que ainda parecia distante. Só que algo havia acontecido no coração dela. Quando Raabe conversa com os espias, ela faz uma das confissões de fé mais impressionantes do Antigo Testamento, que está registrada em Josué capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Ela diz assim:
Eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, essa declaração é extraordinária, porque Raabe não havia visto o mar se abrir, ela não tinha saído do Egito, não recebeu a lei através de Moisés, ou seja, ela não fazia parte do povo da aliança. Ela apenas ouviu o que Deus havia feito. A fé de Raabe nasce pela audição. E a palavra de Deus diz isso em Romanos 10. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mostrando que a fé é gerada no nosso coração quando escutamos e absorvemos a mensagem de Deus e os seus ensinamentos. Enquanto Jericó estava tomada pelo medo e pela expectativa do juízo, Raabe toma uma decisão corajosa. Ela escolhe não resistir a Deus, mas se render a Ele. E quando ela toma a atitude de esconder os espias, Raabe estava arriscando a própria vida. E ela faz um pedido simples e profundo para aqueles homens: que a sua casa fosse poupada. Os espias então fazem um acordo com ela e dão uma instrução muito específica. Ela deveria amarrar um cordão escarlate na janela pela qual eles tinham descido. Esse detalhe aqui, do cordão escarlate, não é decorativo e nem acidental. Ele carrega um significado teológico profundo. O cordão escarlate funciona como um sinal visível da aliança, uma marca de identificação e um meio de salvação em meio ao juízo que viria sobre aquela cidade. E esse cordão nos leva imediatamente a lembrar do episódio do Êxodo. Lembra? Quando o povo de Israel marcou os umbrais das portas de suas casas com o sangue, para que o juízo não entrasse. Em Jericó, algo semelhante acontece. A cidade seria destruída, os muros cairiam por terra, o juízo de Deus se manifestaria, mas uma casa seria poupada. Não por mérito, nem por justiça própria, mas por causa de um sinal vermelho exposto publicamente. Do ponto de vista teológico, existe uma ligação entre o cordão escarlate e o sangue de Jesus. Não de forma forçada ou alegórica, mas de maneira tipológica. O cordão não salvava por si mesmo, assim como o sangue nas portas do Egito não era mágico. Ambos apontam para uma realidade maior. Eles antecipam o princípio da redenção, que se cumpre plenamente em Cristo. Toda a Escritura caminha nessa direção. O Novo Testamento nos ensina que, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Raabe não conhecia o nome de Jesus, mas ela confiava no Deus que salva. E Deus honra essa fé. A fé de Raabe não ficou só no discurso, ela se expressou em obediência. Raabe fez exatamente como ela tinha sido orientada. Ela manteve o cordão visível na janela, reuniu sua família dentro de casa e permaneceu ali. Isso nos ensina que fé verdadeira não é só uma convicção interna, mas é uma resposta prática à palavra de Deus. O cordão precisava estar na janela, visível, exposto. Uma fé escondida não sustenta a conquista. Essa passagem nos ensina que, antes da conquista externa, Deus trabalha a redenção interna. Antes dos muros caírem, algo precisava aparecer na janela. Talvez hoje os muros à sua frente pareçam altos demais, as batalhas difíceis demais,
e as suas forças muito pequenas, insuficientes para te dar a vitória. Ainda assim, Deus continua procurando pessoas improváveis, corações rendidos e janelas marcadas pela fé. Onde o sinal da redenção é reconhecido, a graça de Deus é derramada. Os primeiros passos para a conquista não começam no campo de batalha, começam no coração que confia em Deus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se existe alguma situação difícil que você esteja enfrentando, apresente ela aqui nos comentários, para que a gente interceda por você. Se você tem clamado pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. A oração de um justo tem poder em seus efeitos. E junto com o seu pedido de oração, escreva essa declaração de fé. A vitória pertence ao Senhor. Amém? Escreva isso. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, nesse momento, eu trago diante da Tua presença cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Cada coração que ouviu sobre Raabe e o cordão escarlate. Pai, eu oro para que essas pessoas reconheçam que Tu és Deus nos céus e na terra. Que assim como Raabe ouviu sobre as Tuas maravilhas e a sua fé nasceu, que a fé também nasça no coração de cada um agora. Ó Deus, eu sei que muitos estão assistindo esse vídeo aqui, enfrentando muros que parecem intransponíveis. Existem fortalezas em suas vidas que parecem maiores do que suas forças. Batalhas que estão além da sua capacidade. Mas eu clamo a Ti, Pai, para que eles compreendam que, antes dos muros caírem, o Senhor já está trabalhando na história de cada um. Assim como o Senhor trabalhou no coração de Raabe, antes mesmo da primeira batalha, eu creio que o Senhor está preparando o caminho para a vitória desse irmão e dessa irmã nesse exato momento. Pai, que cada pessoa que me ouve agora escolha não resistir aos Teus planos, que eles se rendam completamente à Tua vontade, que sejam como Raabe, que mesmo vivendo numa cidade condenada, ousou crer que o Deus de Israel era capaz de salvá-la. Senhor, aumenta a fé dessas pessoas, que elas possam crer não apenas no que veem, mas naquilo que ouvem da Tua palavra. Que cada promessa que o Senhor declarou sobre a vida deles seja como um cordão escarlate amarrado na janela dos seus corações, visível, exposto, testemunhando publicamente que eles confiam em Ti. Pai, eu oro para que eles compreendam que esse cordão escarlate aponta para o sangue precioso de Jesus, derramado na cruz. Não há salvação em nós mesmos, não há mérito próprio, não há justiça em nós suficiente, mas há um sinal vermelho que pode marcar as nossas vidas. O sangue de Jesus pode nos cobrir, nos proteger e nos salvar. Eu coloco cada família representada aqui debaixo dessa cobertura, Pai. Assim como Raabe reuniu todos da sua casa, que cada um possa reunir em oração suas famílias. Que a graça redentora de Jesus alcance cada filho, cada cônjuge, cada pai e mãe, cada irmão, que ninguém nessa casa se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Pai, eu sei que muitas pessoas estão enfrentando situações financeiras difíceis, doenças que resistem, relacionamentos que estão vivendo uma crise, sonhos que parecem mortos. Mas eu quero declarar pela fé, antes da conquista externa, que o Senhor opere a redenção interna. Antes dos muros caírem, algo apareça na janela. E esse algo é a fé. A fé que confia, que obedece, a fé que se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Ó Deus, que cada uma dessas pessoas possa manter esse cordão visível. Que a fé deles não seja escondida, mas exposta publicamente. Que
que as pessoas vejam neles a marca da redenção, o sinal da aliança, a evidência de que pertencem a Ti. Pai, eu creio que o Senhor está procurando pessoas improváveis nesse momento. Pessoas que o mundo descartou, que a sociedade julgou, que as circunstâncias tentaram destruir. Mas o Senhor é especialista em transformar, em reescrever histórias. O Senhor pegou uma prostituta de Jericó e colocou ela na linhagem de Jesus. O Senhor pode fazer o mesmo com cada pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, eu oro para que os primeiros passos para a nossa conquista não comecem no campo de batalha, mas comecem aqui nesse momento de oração, nesse coração que decide confiar, nessa decisão de obedecer. Onde o sinal da redenção seja reconhecido, que a graça do Senhor seja derramada. Que eles reconheçam agora que só o sangue de Jesus tem poder para salvar. Só a Tua graça pode nos sustentar. E apenas a Tua fidelidade pode nos levar à vitória. Que na janela de cada vida seja amarrada um cordão escarlate da fé. Que permaneçam dentro de casa em obediência e que aguardem com esperança o dia em que os muros cairão e a vitória se manifestará plenamente em suas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração e você percebe que Deus está te chamando para dar os primeiros passos rumo a uma nova etapa da sua vida, eu quero te fazer um convite muito especial. Aqui no Ministério Minuto com Deus, nós desenvolvemos o Vida Abundante, um método pensado para ajudar você a caminhar com mais equilíbrio, maturidade espiritual e clareza nas áreas mais importantes da sua vida. O Vida Abundante não é apenas um curso, é um processo de crescimento, fundamentado na palavra de Deus, que te ajuda a alinhar a sua vida espiritual, emocional, familiar e financeira, para que você viva aquilo que Deus já preparou para você. Assim como Israel precisou se organizar antes da conquista, muitas vezes nós também precisamos ajustar áreas da nossa vida para avançar com segurança. Se você sente que esse é o tempo de amadurecer, de fortalecer a sua fé e de viver uma vida mais plena em Deus, eu te convido a conhecer o método Vida Abundante. O link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza em cada passo dessa jornada. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é?
Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos, Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu
vou dizer aqui nessa mensagem, mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários, só que mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Tem algumas versões que diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Só até aqui, só até o verso 20. Eu li Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Antes de começar, eu tenho um livro que eu gosto de consultar quando eu vou preparar a minha mensagem. Olha aqui, olha o tamanho da criança, ó. Que é o comentário bíblico Vida Nova. Também não ganho nada com o comentário, com a venda desse livro. Você pode encontrar ele pela internet, mas é um livro que me ajuda a entender a Bíblia. Ele tem um comentário para cada passagem bíblica. Para todas as passagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse,
esse livro tem um comentário. Porque às vezes as pessoas pensam assim, o pastor tirou a coisa da cabeça dele. Não, às vezes eu deixo que o Espírito Santo fale comigo, mas muitas vezes ele já falou com outros teólogos, com outras pessoas que interpretam a Bíblia, e eu examino esse livro aqui. E aqui no comentário bíblico Vida Nova, a respeito dessa passagem, o autor, que é o D.A. Carson, ele escreveu o seguinte: aqui chegamos ao clímax da primeira parte do Evangelho, na qual podemos observar reações variadas à autoridade do ministério de Jesus. O ponto de vista das demais pessoas está resumido no verso 14, diz o autor. Então vamos ver o verso 14. Eles responderam: alguns dizem que você, Jesus, é João Batista, outros falam que você é Elias, aqui Elias já estava morto, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Pedro faz a declaração definitiva, para a qual toda a história vem se encaminhando. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta surpreendente de Jesus nos 3 evangelhos sinóticos foi pedir a seus discípulos que mantivessem a sua identidade em segredo. Quando Pedro falou: Jesus, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outras pessoas dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus falou assim: mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Pedro disse, irmãos, era verdade. Não importando o quanto pudesse estar aberto a interpretações inadequadas. Na verdade, foi uma revelação de Deus. E o fato de ter sido Pedro quem recebeu essa revelação indicava o papel importante que Pedro teria como liderança na formação da igreja, no desenvolvimento da missão de Jesus. E aí, cabe um parêntese aqui nesse comentário. O nome Pedro significa pedra, certo? O nome de Pedro significa pedra. Jesus faz então um trocadilho com esse significado, para designar Pedro como o alicerce do novo povo de Deus. Mas Pedro não é o cabeça da igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui outros textos, porque algumas religiões, e eu vou citar aqui especificamente a Igreja Católica, Apostólica Romana, pegou essa passagem aqui e disse que Pedro foi o representante maior da igreja e que os diversos papas que vieram depois de Pedro são como se fosse a sequência desses representantes. Mas eu quero mostrar para você aqui que Jesus não estava colocando Pedro acima de ninguém. Jesus disse o seguinte: olha, o seu nome é Pedro. Você é Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? De qual pedra Jesus estava falando? A pedra sobre a qual a igreja é edificada é a revelação que Pedro recebeu do Espírito Santo. Jesus diz assim, olha, você é abençoado, é bem-aventurado, Simão, porque isso aí que você falou não foi revelado pela carne ou pelo sangue,
mas por meu Pai que está nos céus. Você é Pedro. Sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja será edificada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.